A gente vai falar sobre uma das principais causas de cegueira irreversível, que é o glaucoma. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a doutora oftalmologista Carolina Kuroda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Para mim é um prazer estar falando desse tema para o paciente que realmente procurar atendimento, começar 2026 deixando tudo em dia. Doutora, já começa explicando para a gente o que é de fato o glaucoma. O glaucoma é uma neuropatia do nervo óptico, que é o nervo responsável pela condução de todas as luzes e imagens que o globo ocular capta para o processamento no cérebro. Então, se não tiver o nervo óptico fazendo a ligação da câmera, que é o olho, com o lobo occipital, que fica aqui atrás, a gente não tem visão. Geralmente apresenta sintomas, doutora? Muitas vezes o glaucoma é assintomático e é aí que a gente tem o grande problema, porque o paciente não sente nada, ele é aquela doença silenciosa, aquele amiguinho que não incomoda, e aí quando a gente vai ver já tem uma perca grande e uma perca que a gente não consegue devolver visão. Tem a ver com a pressão ocular, é isso? Não somente com a pressão ocular, mas a grande maioria dos glaucomas tem a pressão elevada. Mas também existe glaucoma de pressão normal e de pressão baixa. De pressão baixa, inclusive, é ainda mais danosa, perde mais visão mais rápido. Geralmente, o que causa? Tem a ver com a idade, tem a ver com a questão familiar ou não? Exatamente, questão familiar. Eu brinco que a fruta nunca cai longe do pé. E mais ainda quando a gente está ficando velhinho. Então, já vai ficando parecido com os nossos pais, avós. Então, histórico familiar, às vezes o uso de antidepressivos, usos de corticoides, traumas, pancadas. Então, o paciente que levou soco, cotovelada. Então, tem que ficar atento. Tem um público específico, idade, ou pode aparecer em qualquer idade? Existe glaucoma nos pacientes, então, jovens. Então, glaucoma, como o filho do Roberto Carlos, ele tinha um filho que tinha aí um glaucoma aí, né? Então, acabou pegando a juventude. Mas a grande maioria é depois dos 50 anos. Então, realmente, o maior diagnóstico que a gente tem, a maior porcentagem, é dos 50 até os 60 anos. Vamos falar de tratamento. Foi identificado. Como é que é feito esse tratamento? Bom, o tratamento é uma das coisas que mais evoluiu na medicina nos últimos anos. Então, assim, nesses últimos 3 anos, a gente teve medicações novas, cirurgias novas, então implantes que a gente chama de MIGS para colocar, né, e aumentar a drenagem desse líquido que aumenta a pressão e mata o nervo óptico. E também, realmente, aumento aí do uso de lasers, em que o paciente, às vezes, pode fazer o laser e não depender tanto do colírio, de lembrar de pingar o colírio. Que é o grande problema que a gente tem é o tratamento irregular. Então, como dependemos do paciente, às vezes pinga uma vez o colírio, depois esquece, ou pinga fora, enfim. Doutora, esse colírio é para a vida toda? Exato. Às vezes a gente consegue tirar depois de fazer uma cirurgia ou realmente depois de fazer o laser. Nos casos de glaucoma leve a moderado, em que a gente usa uma droga ou 2 drogas para controlar a doença, o laser está bem indicado, né? Mas casos graves, em que tem percas exacerbadas, em que o nervo óptico está bem fraquinho e que a pressão ainda está elevada com as medicações, a gente ainda tem que lançar a mão de uma cirurgia bem antiga, que é a TREC. Você falou de tratamento, mas tem como prevenir? A prevenção e o diagnóstico é o diagnóstico precoce. Por quê? A gente tem o glaucoma aparecendo com a senilidade. Então, quanto mais antes a gente diagnosticar, eu tenho um pai, eu tenho um avô que morreu cego, a gente começar a fazer o acompanhamento. Então, a partir dos 35 anos, fazer o acompanhamento com os exames complementares, né? Então, campimetria, a própria OCT, né? Que avalia, que é a tomografia do nervo óptico, que avalia todas as camadinhas ali do nervo óptico, é fundamental para que a gente vá acompanhando e ver. Bom, de acordo com a idade, esse nervo ainda está bom? Aumentou? Piorou? Vamos começar a tratar? Mas, fundamentalmente, é a prevenção, para que a gente consiga diagnosticar precocemente, controlar a doença para não progredir, não perder nervo, não ficar cego. Doutora, a gente está falando de cegueira irreversível, então é algo muito sério, né? Muito, principalmente porque o ser humano é muito visual, né? A gente, infelizmente, percebe que os pacientes que acabam perdendo têm uma grande incapacidade, depende muito dos outros, então tem uma questão aí emocional, uma questão social, porque realmente acaba perdendo a sua capacidade laboral. Então, é o que eu falo, é uma doença silenciosa e que afeta o ser humano de maneira irreparável.
Só para a gente finalizar, como é que deve ser esse cuidado? De quanto em quanto tempo a pessoa precisa ir ao oftalmologista para prevenir ou se a pessoa tem a doença para ter esse controle? Fundamentalmente, no paciente que tem histórico familiar, a partir dos 35 anos, fazer a consulta, perguntar, meu nervo tá bom? Tá ótimo? Ah, será que eu preciso fazer um exame complementar? Bom, se o médico pedir, faça. E se você já tem mais de 50 anos, mesmo que não tenha histórico familiar, com certeza, anualmente, e analisar o nervo óptico, ver se teve alguma mudança, ver se está usando algum antidepressivo, ver se ronca à noite. Tem algumas doenças, como roncar, que já estão bem estabelecidas, que aumenta a fragilidade do nervo. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço imensamente da gente poder divulgar essa doença que é tão danosa e às vezes pouco falada. A gente escuta muito falar do câncer de mama, do Novembro Azul também, mas a gente esquece que abril é o mês da prevenção do glaucoma. Então, vale a pena a gente lembrar que o diagnóstico precoce é o que muda completamente a história da doença e a história de vida do paciente. A grande maioria dos pacientes, eles são glaucomas leves a moderados. Então, glaucomas que às vezes uma droga não deixaria o paciente cego. E às vezes o paciente não consultou, não cuidou, quando a gente vai ver já está um nervo quase perdido, está um glaucoma avançado. Então, realmente é o diagnóstico precoce que a gente tem que bater na mente aí. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço.